Oi, tudo bem? Sou Claudine Bernardes, escritora e especialista em contos e fábulas terapêuticas. E estamos aqui no nosso 8º encontro do programa Contos para Crescer em Tempos de Crise, que se trata de um curso gratuito para pais, mães, para que possam enfrentar esses momentos difíceis no qual nós estamos vivendo, que é esse momento de isolamento, onde todos estamos nas nossas casas, com as nossas crianças, e às vezes as emoções estão à flor da pele. E como lidar com essas emoções que muitas vezes acabam tomando conta de nós e acabam sequestrando o nosso ser e provocando que tenhamos reações inapropriadas. Pois nesse curso você vai aprender ferramentas para desenvolver as suas capacidades emocionais. Muitas das pessoas que nos acompanham aqui no curso também são profissionais como educadores, psicólogos, terapeutas. Muitos são meus alunos nos cursos que eu dou e pessoas que estão buscando ferramentas também para ajudar a outras pessoas. E espero que esse tempo possa ser agradável para nós e que, sobretudo, que nos ajude a crescer em conjunto, não é verdade? Que possamos buscar o melhor lado nesse momento de crise, porque eu acredito que sempre podemos encontrar coisas boas, inclusive no meio daquelas situações tão difíceis. Bem, nós já tivemos um longo recorrido, aprendemos muitas coisas e vamos repassar algumas coisas que são importantes, ok? Aprendemos a diferença entre emoção e sentimento, recordando que a emoção é aquela reação a circunstâncias que ocorrem tanto dentro do nosso ser como situações fora, não é verdade? Essa reação ela é física, ela é biológica e ela ataca todo o nosso ser, não é verdade? Bem, e o sentimento é quando essa emoção ela se mistura com o pensamento, com a consciência. Então nós damos nomes a essas emoções, compreendemos e então passa a ser um sentimento, porque passa para a nossa consciência, ok? Bem, vamos deixar claro que não existe emoções boas e emoções ruins, tá certo? Todas as emoções são necessárias para o nosso desenvolvimento. Não há tristeza sem alegria, não é verdade? Então todas as emoções são necessárias. E, portanto, devem ser vivenciadas de uma forma adequada. Para poder vivenciá-las de uma forma adequada, necessitamos de ferramentas para poder gerir essas emoções. E isso se trata, esse curso, de buscar ferramentas que nos ajude nessa gestão emocional, não é verdade? Agora, sim que é verdade que, embora não existam emoções boas ou ruins, sim que nós temos uma percepção positiva ou negativa dessa emoção. Então, as emoções costumam dividir-se entre emoções negativas e positivas. É lógico que se você pergunta para uma criança, é bom sentir alegria? É bom. É bom sentir tristeza? Não é bom. Então, as crianças, sobretudo, inclusive muitos adultos, nós dividimos as emoções entre boas e ruins. A alegria é boa, a raiva é ruim, não é verdade? Mas, na verdade, todas são necessárias, como já dissemos. Agora, sim que podemos dividi-las entre positivas e negativas. E essa divisão é mais pela nossa percepção, tem que ver com a nossa percepção, porque nós percebemos como positiva ou negativa, por quê? Porque pode nos trazer, porque, por exemplo, a alegria nos parece beneficiosa, a alegria parece que é uma emoção que é positiva para nós, que é positiva para o nosso desenvolvimento, enquanto a tristeza nos parece negativa, ok? Agora, devemos pensar assim. Imagine um ano. Um ano um ano está dividido em várias estações. Todas as estações do ano são necessárias para que se mantenha um equilíbrio ecológico, não é verdade? As plantas necessitam um tempo de repouso e por isso vem o inverno, ok? Existe também o outono. São tempos de repouso para que depois venha o florescimento da primavera, com o qual a tristeza, se transformarmos a tristeza numa metáfora, a tristeza poderia ser o inverno,
Não é verdade? O inverno da alma. Então, isso significa que o nosso ser necessita de momentos de tristeza para depois voltar a florescer. Não é verdade? Para o nosso desenvolvimento humano, ok? Com o qual, por exemplo, quando perdemos um ser querido, não podemos estar extasiados. Não podemos estar alegres, isso não seria coerente com a situação, porque perder alguém é um momento de recolhimento, é um momento em que nós, que sofrer uma perda é um momento em que nós devemos refletir na vida, que nós devemos nos reagrupar, ou seja, olhar para a minha vida, analisar como eu vou começar a viver a minha vida a partir de agora, sem essa pessoa que para mim era tão importante. Não é verdade? Então, é lógico que vai ter que ser um momento em que eu vou ter que estar mais comigo que com outras pessoas, porque eu tenho que me centrar nas minhas necessidades, né? Tenho que agora reconhecer-me sem essa pessoa, ok? Fisicamente, porque essa pessoa sempre vai estar comigo, ou seja, ela vai estar comigo nas minhas lembranças, ela vai estar comigo nas experiências que ela deixou na minha vida, então ela semeou muitas coisas na minha vida, então sempre vai estar presente. Porém, eu necessito desse tempo de recolhimento para poder viver agora a vida sem essa pessoa, para depois voltar a florescer e viver de uma maneira plena, com as lembranças dessa pessoa em mim, com as sementes que ela deixou plantada em mim, mas sem sua presença física, ok? Então todas as emoções são necessárias. Agora, Robert Plutchik, ele criou uma roda das emoções, onde ele explicou que as emoções elas começam a escalar, agora eu vou mostrar para você a roda das emoções, para que você possa ver exatamente como são várias emoções, e essas emoções elas começam a subir a uma escala de intensidade, ou seja, quando eu sinto ira, muita raiva, a raiva ela não começou como ira e raiva, ela começou numa escala mais abaixo, ela pode ter começado como um aborrecimento, me aborrecia uma situação, até que começou a ficar mais forte essa situação, eu comecei a ficar irritado, até que me provocou a ira, ok? E a alegria, a mesma coisa, eu posso ter começado com uma serenidade, eu estava serena, até que eu comecei a estar mais alegre com uma situação e entrei em êxtase, ok? Que é o ponto mais alto, o pico dessa emoção. Então, começamos desde um nível mais equilibrado até um pico emocional, ok? Agora, eu preparei para vocês algo que eu quero mostrar, que eu juntei as emoções, né, os polos das emoções, negativo, positivo, com essa intensidade das emoções. E criei essa escala aqui, tá certo? Vamos lá, vamos ver. Quero mostrar para vocês. Aqui está, ok? Com o qual temos emoções positivas, emoções negativas, ok? Aqui no centro, se você ver aqui no centro, temos as emoções mais em equilíbrio, até que elas vão vão desequilibrando, baixando ou subindo, ok? O que significa que quando está nessa área aqui, sobretudo, porque aqui nós não sentimos tão de forma negativa, porque essa é a parte negativa, a parte de baixo, né? Então, quando as nossas emoções estão tão desequilibradas que chegam nessa parte aqui, ira, terror, é quando existe um sequestro emocional, ou seja, nós não conseguimos tomar controle da situação e começamos a reagir emocionalmente de forma desequilibrada, porque a nossa razão foi sequestrada pela emoção, tá certo? Então, aqui nós vemos isso através desse esquema que eu preparei, se compreende bastante, ok? As emoções são divididas em positivas, isso aqui é só um exemplo, existem muitíssimas mais emoções, é lógico, mas eu quis utilizar aquelas emoções que são mais fortes e mais constantes na nossa vida, ok? Então aqui vemos as emoções positivas, as emoções negativas e como elas flutuam, ok? E quando é nesse ponto aqui,
onde elas mais se observam, ok? E aqui é onde elas estão em equilíbrio. Então, quando estamos aqui, conseguimos manter um controle da situação, porque elas estão mais equilibradas. Agora, quando chega no pico superior ou inferior, principalmente no inferior, na parte negativa, é quando estamos em total descontrole, ok? Bem, o que acharam? Interessante isso, né? Pois então, nesses pontos, por isso que nós devemos desenvolver ferramentas para poder gerir as emoções antes que cheguem aqui, nesses picos, porque quando chega nesses picos é muito mais difícil ter um controle da situação. Possivelmente, quando chegamos nesse ponto aqui, vamos a necessitar de uma ajuda exterior, alguém que nos ajude nessa gestão emocional, ok? Então, devemos ter consciência dos nossos processos emocionais, ou seja, quando eu estou subindo a intensidade para poder gerir a emoção antes que elas cheguem nesses pontos tão críticos, tá certo? E agora eu vou ler um conto para vocês e depois eu vou propor uma atividade, tá certo? Vamos lá. Existe uma frase que eu sempre digo que é: o coração é como um baú de tesouros. Guarde no seu coração somente o que é bom, belo e justo. E agora vamos ler um texto que se chama O Coração. É uma história real desse livro aqui. Recomendo para você esse livro, Histórias para Abrir o Coração. Muito conhecido, muito conhecido. Gosto muito de utilizar esses contos daqui, tá certo? Eu tenho tanto em português como em castelhano, porque na verdade eu utilizo bastante. Vamos lá. Então eu vou ler essa história que é de Raymond Aron, ok? E vamos lá. Minha esposa e eu nos separamos em dezembro passado. E como se poderia esperar, o mês de janeiro foi muito difícil para mim. Durante uma sessão de terapia, que tinha como objetivo fazer-me lidar melhor com a perturbação emocional causada pela separação, pedi à minha terapeuta que me desse algo para me ajudar em minha nova vida. Não tinha a menor ideia de se ela concordaria e, caso concordasse, o que poderia fazer. Fiquei feliz por ela ter concordado imediatamente. Como eu imaginara, deu-me algo totalmente inesperado. Ela entregou-me um pequeno coração feito à mão, lindamente pintado, que lhe fora dado por um paciente anterior que também se divorciara e que, como eu, teve dificuldade em reconhecer os seus sentimentos. Depois, eu deveria devolvê-lo para ela. Eu compreendi que a minha terapeuta estava dando-me um coração físico como uma espécie de representação material da minha própria tentativa de ter uma vida emocional melhor. Eu o aceitei antecipando ligações emocionais mais profundas ainda por vir. Não imaginei a rapidez com que aquele maravilhoso presente começaria a surtir efeito. Depois da sessão, coloquei o coração cuidadosamente sobre o painel do meu carro e dirigi em um estado de excitação para buscar a minha filha, Julienne, porque aquela era a primeira noite em que ela dormiria em minha nova casa. Ao entrar em meu carro, Julienne teve a sua atenção imediatamente despertada pelo coração. Ela o pegou, examinou e perguntou-me o que era. Eu não tinha certeza sobre se deveria explicar-lhe todo o seu significado psicológico, porque afinal de contas ela ainda era uma criança, mas decidi fazer isso. É um presente da minha terapeuta para me ajudar a enfrentar esse momento difícil, mas devo devolvê-lo quando for dono do meu próprio coração, expliquei. Julienne não fez qualquer comentário e eu me perguntei se deveria ter-lhe contado. Com 11 anos, ela poderia compreender? Que ideia poderia ter do enorme abismo que eu estava tentando transpor para romper com os meus velhos padrões e ter ligações amorosas, mas profundas e gratificantes? Semanas depois, quando a minha filha estava novamente em minha casa, ela entregou-me antecipadamente o meu presente do Dia dos Namorados, uma caixinha que pintara de vermelho e amarrara graciosamente com uma fita dourada. Em cima colocou um chocolate que dividimos. Eu abri a caixinha. Para minha surpresa, lá dentro havia um coração que fizera para mim e pintara. Por que ele estava dando-me uma réplica do que a minha terapeuta me tinha dado?
Então Julien estendeu-me lentamente um cartão que tinha feito. Estava embaraçada por causa do cartão, mas finalmente me permitiu lê-lo. Ela escrevera um poema que estava muito além do que se poderia esperar de uma garota daquela idade. Tinha entendido totalmente o significado do presente da minha terapeuta. Julien me escrevera o mais belo e comovente poema que eu já havia lido. Meus olhos encheram-se de lágrimas e meu coração enterneceu-se. Para o meu pai. Eis aqui um coração para você guardar, para o grande passo que está tentando dar. Divirta-se em sua jornada, que poderá ser difícil. Mas quando chegar lá, saiba apreciá-la. Feliz Dia dos Namorados, com amor da sua filha Julienne. Acima de todos os meus bens materiais, considero esse poema o meu tesouro mais sagrado. Bem, em momentos difíceis, como por exemplo uma separação, onde as emoções estão tão alteradas, o psicológico está em desequilíbrio, o emocional está em desequilíbrio, às vezes necessitamos de ajuda externa, não é verdade? Este homem, ele pediu ajuda externa para a terapeuta e acabou recebendo também ajuda da filha dele. Talvez você não esteja passando por uma separação, talvez não seja esse o caso, mas sim estamos passando por situações diariamente que talvez necessitem de ajuda na gestão das nossas emoções. E agora, o que eu vou propor para vocês é uma atividade para fazer em família, que ajuda muito, 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 muito. Eu coloco ela em prática na minha casa e na verdade, eu digo assim que me ajuda bastante nos momentos em que eu estou em desequilíbrio e quando meu filho necessita, também posso ajudá-lo. Às vezes entramos, como eu disse, nesses picos em que nós talvez não tenhamos condições de gerir as nossas próprias emoções. Então, antes de entrar aqui, devemos buscar, como eu já disse, ferramentas para nos ajudar. Então, uma atividade que eu vou propor para você é: sente com a sua criança, ou com a família em geral, você, seu esposo, no caso, se você está casado, se você está casada, com o seu núcleo familiar. Sente-se com o seu núcleo familiar, com aquelas pessoas com que você convive na sua casa, tá certo? E conversem sobre as emoções de vocês. Como vocês reagem a essas emoções. Vocês podem pegar um conto desses que eu li para vocês nos dias anteriores, da Vespa Afogada, por exemplo, é um bom conto para poder ler em família. Vocês podem ler em família o conto da Vespa Afogada e depois conversar sobre esse conto, né? E perguntar assim, e colocar como eu reajo quando estou com raiva. Eu grito. Você pode perguntar para o seu filho: filho, quando eu estou com raiva, como eu costumo reagir? Então, seu filho pode te ajudar a expressar como você reage. E você pode dizer para o seu filho ou para sua filha como você vê que ele reage quando está com raiva. Quando estou alegre, como eu reajo? Quando estou triste, o que eu faço? Ok? Agora, vocês podem, depois de poder se olhar no espelho todos, através dos olhos do outro, vocês podem propor ideias de como reagir. Quando eu estou com raiva, ok? O que eu posso fazer para me controlar? Então, você vai buscar soluções. Eu posso me afastar. Eu posso me afastar da situação. Se eu estou com raiva de alguém, para não ofender essa pessoa, eu posso me afastar. Agora, eu necessito dizer coisas para ela, para eu não ofendê-la, eu posso escrever. Porque escrevendo eu expresso os meus sentimentos, eu expresso os meus desgustos, mas eu posso controlar como é a expressão. Eu posso utilizar as palavras adequadas para que ela possa me entender, sem que eu a ofenda, ok? E possivelmente ela não vai se sentir tão ofendida se ela poder ler isso, ao invés de estar olhando nos meus olhos, onde muitas vezes os meus sentimentos podem se alterar e também provocar ira na outra pessoa. Então, criar formas. Como eu posso gerir as minhas emoções? Agora, terceiro ponto. Se eu não estou em condições de gerir as minhas emoções, como a outra pessoa pode me ajudar? Por exemplo, se eu estou com muita raiva,
O meu filho pode vir e pode me dar um abraço. Eu posso ir e posso dar-lhe um abraço. Então eu posso dizer assim, ó, carinho, filho, quando eu vejo que tu estás muito nervoso, eu vou te dar um abraço, tá bom? Então, eu digo, quando eu te der um abraço, você se relaxa nos meus braços e aceita o meu carinho, tá? E isso vai te ajudar a te tranquilizar. Agora, quando eu estiver nervosa, você também pode vir me dar um abraço ou vir me dar um beijo, ok? Por exemplo, quando eu estou muito nervosa, meu filho me diz, mamãe, o que te parece se nós nos tranquilizamos? Quando eu escuto meu filho falando isso, nossa, isso para mim é um tranquilizante automático. Eu me vejo nos olhos dele, eu percebo que ele está vendo que eu estou alterada e que eu necessito me tranquilizar. Então isso me desperta em mim a minha razão, ok? Me desperta a minha razão e a minha razão tomou conta da situação, porque antes quem estava tomando conta era a raiva, ok? Então, essas são propostas e podemos pegar essas propostas e transformá-las em algo real. Esse aqui é uma caixinha, um baú. Lembra que eu falei para você a frase? O coração é como um baú de tesouros, guarda no seu coração somente o que é bom, belo e justo? Então, nós podemos pegar uma caixinha como essa, cortar corações de cores. Aqui eu tenho, ó, cortar corações de cores. Aqui está. A cor, vocês escolhem e vocês podem assignar a cor de acordo com a emoção que vocês querem. Não obrigam seus filhos a escolher uma cor para uma emoção, porque talvez eles não... para eles, essa emoção, essa cor não tem nada a ver com essa emoção. Deixa que seja algo de escolha, ok? Que não seja algo imposto. Então, escrevam aqui, ok? Por exemplo, esse aqui para mim eu escolhi como uma raiva, ok? Então, quando eu estou com raiva, talvez eu necessite estar sozinho, ok? Eu necessito estar sozinho, eu coloquei aqui, necessito estar sozinho. Me dê um abraço. Quando eu estou com raiva, eu necessito que me dê um abraço. Eu escolhi o azul para a tristeza, então também me dê um abraço, porque às vezes estamos tristes e necessitamos de um abraço. Quando eu tenho medo, me conte uma história para me infundir valor, ok? Então, colocamos tudo isso daqui e dizemos, e explicamos para a família, quando nós estamos passando, quando vocês observarem que a mamãe tem algum sentimento que não está bem, não se sente bem, vocês podem, pensem no o que ela está sentindo. Vocês acham que ela está com raiva? Então venham aqui, peguem um papelzinho e digam, mamãe, serve esse? Aí se a mamãe dizer, sim, serve, você vai e dá um abraço na mamãe, ok? E você também pode propor a mesma coisa para a criança. Quando você vê que a criança está com raiva, você vai, leva a caixinha, pega o coração vermelho e pode dizer assim, lembra, filho, que a gente preparou isso? Eu posso te dar um abraço para te tranquilizar? Aí ele diz, sim, eu quero um abraço. Aí você dá um abraço. Aí se ele diz, não, eu não quero um abraço. Então, talvez você necessite estar sozinho um pouco. Se você necessita de espaço, a mamãe vai dar esse espaço. Quando você se sentir mais tranquilo, você pode buscar a mamãe. Tá certo? Então, essa aqui é preparar uma caixinha como essa, que pode ser algo parecido a isso também. Ui, perdão. Que pode ser algo como isso também, ok? Agora, é muito mais fácil, como nós somos todo para uma mesma objetivo. Uma caixinha como essa é muito mais simbólica, porque as caixas podem ter simbolismo de coração. Guarda no teu coração somente o que é bom, belo e justo, porque o coração é como um baú de tesouros, tá certo? Hoje o nosso programa foi largo, hein? Vai mais de 25 minutos, foi largo não, foi longo. Às vezes eu misturo o idioma. Espero que tenha sido interessante, ok? Essa nossa 8ª aula e que nós possamos aprender juntos como manejar melhor as nossas emoções. Te convido para se inscrever no meu blog, que você vai encontrar aí, acaixadeimaginação.com. Se inscrever nesse canal de YouTube e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá certo? Um grande abraço e nos vemos no nosso próximo programa.